Você já imaginou como seria fazer 15 mil reais todos os meses com a estética automotiva? Vivendo do seu sonho, com liberdade de tempo, de espaço, com reconhecimento, com segurança, mesmo começando do zero. E é por isso que nessa aula eu vou te mostrar como que você vai alcançar esse resultado com o método Escala 15. E isso é possível mesmo você começando do absoluto zero. Nessa aula eu vou te mostrar, então vem comigo. Essa aula é para você que trabalha como CLT e quer empreender com a estética automotiva. Ou se você é autônomo e vive na instabilidade, hoje ganha, amanhã não, essa aula também é para você ter uma visão de futuro, uma estabilidade real. Ou você que ama carro, gosta demais de lavar o seu e quer viver desse sonho. E por último e o principal, para você que quer um passo a passo realista, validado, prático, simples para ser aplicado no seu dia a dia. Essa aula também é para você. E se você se identificou com algum desses tópicos, fica até o final dessa aula que eu tenho certeza que essa aula pode mudar o rumo da sua vida. Mas antes, para te mostrar que não é só teoria, vou te mostrar agora alguns alunos que já tiveram resultado com o método Escala 15. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, antes do método e depois do método, quem é o Antônio, para a gente dar início nessa reunião aqui. Para começar, desde o início, vim de uma família muito humilde, né? Vocês sabem um pouco da minha história, já falei no curso. Vim da família muito humilde, tudo é muito difícil, era muito difícil ter e conquistar as coisas. E eu sempre tive uma vontade de ter minhas coisas, usar uma coisa boa, vestir uma roupa melhor, ter dar um conforto ali para minha família. Eu vim do Nordeste para cá, trabalhei na obra, eu acredito que foi uns 4 ou 5 anos, juntei um dinheiro e aí fui pesquisar mercados e vi a estética automotiva, né? E gostei do ramo. E aí onde eu fui pesquisar no Instagram, conheci você, né? Conheci seu trabalho e vi que você é um bom profissional, tinha muito a me ensinar ali. E você era perto aqui da gente, né? E aí eu fui fazer o curso com você, fiz o curso, cara, aprendi muito, muito mesmo, muita coisa. A mente abriu pro negócio, vim pra cá, não medi esforço, trabalhei. Hoje a gente tá em 4 pessoas aqui na empresa. 4 pessoas trabalhando, isso tem menos de 2 anos, né? Menos de 2 anos. Sim, cara, e é isso que me impressiona, entendeu? Isso tem menos de 2 anos, então, é igual você estava falando, que às vezes não é o método, é a forma da pessoa se portar, né, no mercado. Sim, cara. Você aí na sua empresa, depois que você pegou esse conhecimento e voltou para sua cidade, qual que foi, dentro desses 2 anos, qual que foi o serviço mais caro que você já vendeu aí até hoje? Para um cliente só, um carro. Um cliente só, eu acho que foi um full, polimento técnico, vitrificação, higienização, acho que uns quase 4 mil. Que massa, velho. E quanto tempo você demorou para conseguir fazer os seus primeiros 15 mil de faturamento por mês? Acho que depois que eu saí daí, do curso, acho que foi pra ser bem sincero mesmo, acho que 3 meses. Mentira. 3 meses só, porque quando eu vim, depois que eu fiz o curso aí, acho que o primeiro mês eu fiz 12, aí o segundo deve ter sido uns 13, aí passou pra casa dos 15. E aí, quando eu passei pra maior, acho que pra loja maior faturamento foi 27k, né? Acho que foi 27 mil. Que massa, mano. Eu chego a arrepiar, velho, porque, cara, é muito massa saber que valeu a pena começar lá atrás, com pouco conhecimento que eu tinha, porque o primeiro curso, irmão, não se compara a esse curso que tá sendo gravado agora. Aí, graças a Deus, só de minha esposa estar em casa pra cuidar da casa, chegar em casa, né, te esperando ali com o seu filho, é muito gratificante isso. Ah, não tem sensação melhor que essa, não. Que ia ter. Eu não tinha dinheiro, condição. Na época eu rodava de Uber ainda. E como vocês sabem, é tudo muito difícil. Tem que ficar de 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia para você conseguir alguma coisa. Escala 6 por todos. Exatamente. Eu dei um jeito, fiz minha oração, na verdade, Deus interferiu nisso aí, como vem interferindo em tudo, e consegui ganhar esse curso da minha sogra, um beijo. Antes de te conhecer, eu cobrava 40. E depois? Depois eu virei pro cunhado meu, pedi mais uma ajuda a ele, a gente fez a minha primeira compra ali, e aí eu já comecei a cobrar R$100 de cara. De 40 para 100. No mesmo espaço. E é claro, não tinha cliente todo dia, tinha que conciliar com o Uber e tudo, mas a coisa fase foi assim, né? Foi tomando uma proporção, e aí a gente conseguiu. E demorou quanto tempo para você conseguir fazer esses 15 mil reais por mês? Cara, foi assustador. Assim, em pouco tempo eu tive que parar com o Uber, porque os clientes foram chegando, foram aparecendo, e a gente também criou a coragem de implementar o polimento. Então, eu tenho ali as lavadas como o pão da padaria. Sim. O carro entra e depois dali a gente... Tem uma esteira de serviço estruturado também, porque isso é importante. Exatamente. A gente mostra para o cliente o que ele precisa, e em cima disso a gente vem conseguindo agregar ainda mais e faturar
em cima dessas lavadas, processos que traz para a gente conseguir faturar aí mais de 15 mil todos os meses, né? Qual foi o maior serviço que você já pegou lá? Ticket médio de projeto então, dentro dessa garagem? R$7.000. R$7.000. E é comum você pegar serviço de 1.000, de 2.000, sim, de 3? Hoje a gente está pegando bem mais polimentos e vitrificações que tem esse ticket maior, higienizações, vitrificações de banco. Então a gente, com esse instrução, preparo, a gente consegue manter tudo ali e fazer esse dinheiro que ia esparramar em várias pessoas, vários lugares, centralizar em você. Por mais que você não ganhe tudo, que você tem que pagar o terceirizado, mas você ganha o lucro. Eu sempre fui um cara com muito medo de dar aquele primeiro passo, de ser ousado, né, na questão de coragem. Então eu sempre queria ter tudo pronto para começar a fazer as coisas. Era muito medroso e perfeccionista demais. Perfeccionista demais. O Pedrinho ainda me incentivou. Eu comecei ali na garagem mesmo. Criei um novo Instagram. Que tá aparecendo aqui na tela para vocês seguirem. Para a empresa, na época era MR Garagem, porque era uma garagemzinha bem pequenininha, feinha, tudo desbotado, caindo. Quando chovia, entrava água por todo canto. Pra vocês entenderem, era uma garagem compartilhada, né? Então era um prédio que morava várias pessoas nessa garagem. Era numa kitnet. Uma kitnet onde tinha 5 kitnets e 5 garagens, mas só com risquinho. Então, os meus vizinhos até foram compreensivos, me emprestavam parte ali. Depois eu vou mandar as fotos, vocês mostram. Tá aparecendo pra vocês aí. Caminhonete não entrava, era um rolo pra fazer. Sim, tinha nenhuma estrutura. Zero. E eu consegui, cara, lá dentro, consegui enxergar aquilo ali como uma empresa, levar a sério. E a gente pega muita técnica, né? Só que, igual você mesmo fala no seu curso, o mercado não para. Você tem que tentar acompanhar ele. Então, eu comprei o curso mais para aprendizagem. Querendo ou não, a gente aprende muito. Esse curso é bem completo, que é marketing, né, polimento, alguns produtos que eu não conhecia, aprendi bastante. Igual aquele grupo lá dos alunos. Cara, eu acho sensacional tirar as dúvidas. Aquele lá é o melhor do curso, eu achei top. E também, querendo ou não, o apoio que você dá, né? Pergunta alguma coisa, você tira dúvida, você ajuda. Mas depois do curso foi muito bom, velho. Muito produtivo. Querendo ou não, o financeiro aqui tava atrapalhando. Aquele dia você veio cá com o pessoal da HB, você tirou várias dúvidas também de marketing. Várias dessas coisas. Mano, ajudou demais. Então, assim, o faturamento aumentou, querendo ou não. Por quê? No seu curso, você ensina certinho o jeito de atrair o cliente, né? De atrair, chamar atenção, que você tem que gerar valor. Então, assim, parabéns, mano. E eu queria fazer outra pergunta que eu fiz pro aluno ontem, pro Marcos, uma pergunta muito interessante. Qual que foi, mano, o valor do serviço, o mais caro? Qual que foi o serviço mais caro, né, o ticket médio do carro que você pegou da sua empresa? Qual que foi a maior venda que você fez? Cara, eu fechei uma venda aqui semana passada, que ela bateu o recorde, foi 4.200. Caraca, parabéns, foi a minha maior venda até hoje aqui na minha empresa. Tipo, um veículo só, entendeu? Que massa, mano. Só dessa pergunta aí, você já tira muita informação, Sim, né? era o que incomodava ele na caminhonete. Aí foi onde que eu descobri que ele comprou a caminhonete recentemente, que o antigo dono não era cuidadoso, que o insufilme atrapalhava a visão dele, que era insufilme ruim. A pintura estava muito amarelada. Aí ele foi me falando todos os pontos negativos que ele achava na caminhonete. Por cima disso, eu reverti a história, né? Igual você ensinou no curso. E fui apresentando o meu serviço para ele, gerando valor até chegar no resultado final, que foi a venda de R$4.200. Mano, pra você ver, antigamente, antes de talvez ter esse contato com nós na visita ou ter acesso a esse curso, você tinha essa noção, essa percepção de fazer pergunta, mano, ou não? Não fazia. A gente foi uma aprendizagem dentro com você, dentro do seu curso, assim, nas suas lives que você faz, eu assisto, eu peguei de você, aprendi com você mesmo. Que massa, mano. Você vê, a maioria das pessoas, mano, não tem essa percepção. A maioria dos lava-jatos e das estéticas são passivas na negociação. Sim. Então, o cara, ele mais fala do que escuta. E do que faz pergunta. Então, às vezes, mano, fazer uma pergunta é melhor do que você falar 1 hora seguida. Sim. Entendeu? Uma pergunta tira informação valiosíssima, que talvez se você só estivesse falando e oferecendo, você não conseguiria tirar essa informação do cara. Então, na venda, é isso, mano. Eu tenho certeza que se você continuar implementando esse modelo de fazer pergunta, de abordagem consultiva com o cara, você vai vender muito mais que 4, que 5, que 7, que 10 mil, mano, para um carro só. Porque é possível. E, Thiago, hoje, mano, você tem a sua estética montada, a gente foi aí, tá muito bonita, por sinal.
né, com o piso, com as iluminações, trocou a logo, fez uma identidade visual diferente. E hoje, qual que é o seu objetivo daqui 2 anos com o seu negócio? Aonde você quer chegar? Onde você quer estar com esse negócio? Para qual o próximo passo do seu negócio? Irmão, de um ano para cá, cara, eu cresci demais. Tipo, cresci minha empresa visualmente, cresci em serviço, que o fluxo aumentou, financeiro, né? O caixa também aumentou bastante. Só que daqui 2 anos, cara, eu me vejo grande, tipo, dentro de um galpão gigante, com uma equipe foda, fazendo serviço que eu não faço hoje. Mas eu me vejo assim, eu me vejo num lugar bem melhor, entendeu? Ou seja, você prevê um crescimento exponencial. Porque, Sim. na verdade, esse crescimento vem acontecendo, né? Vem acontecendo. Naquele feedback que você mandou escrito que o seu maior faturamento até hoje foi 25. Foi, 25. Que massa, mano. Você vê dentro da garagem da sua casa, É, sim. você fez 25 mil. 25 mil. E quando eu falo para as pessoas que eu faço 50k aqui dentro, as pessoas não acreditam, velho. Mas De uma é possível sim. Sim, mano, é possível. Só que as pessoas têm uma mentalidade, às vezes, tão pequena que não conseguem enxergar essas possibilidades. Bom, acabei de te mostrar aí alguns alunos que já tiveram resultado com o nosso método. Mas antes da gente ir pro exercício prático, deixa eu te contar um pouco da minha história e por que eu criei esse método. Bom, meu nome é João Pedro, mas as pessoas me conhecem mais como Pedrinho, por conta da primeira empresa que eu criei lá, que foi a Pedrinho Car Detail. E eu comecei lá atrás, lavando o carro debaixo de uma lona, cobrando 40, 50 reais para lavar um carro. Sim, eu já cobrei 40, 50 reais para lavar um carro. E eu entendi que nesse mercado, para a gente crescer em faturamento, para a gente conseguir vender mais para o mesmo cliente e vender melhor, eu precisava de outras habilidades além do operacional. Eu era muito bom em executar o serviço, muito bom em fazer, mas eu não conseguia escalar, não conseguia vender mais. E eu ficava travado. Não conseguia contratar, não conseguia fazer um passeio legal, não conseguia sair da minha empresa para fazer uma viagem legal sem fechar minha empresa. Eu entendi que eu precisava de outras habilidades de fora da parte operacional. E foi aí que eu pensei, por que eu não ensino as pessoas a fazerem isso? E foi assim, depois de 5 anos eu criei o método Escala 15, o passo a passo, toda a minha jornada gravada para vocês. E eu vou te entregar isso tudo nessa aula. Então fica até o final que agora eu vou te mostrar como também você vai chegar nesses 15 mil reais por mês com a estética automotiva. E agora aqui na tela do PC eu vou te mostrar o passo a passo, um exercício prático para você também alcançar esses 15 mil, esses tão sonhados 15 mil reais por mês com a estética automotiva. E agora eu quero te mostrar, antes de tudo, o erro mais comum, talvez é o erro que você esteja cometendo hoje. Então vamos lá, aqui para você entender, eu separei isso tudo em um passo a passo, uma metodologia muito simples de você entender. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muito e você vai sair daqui com a cabeça explodindo de tanto conhecimento. Qual que é o erro mais comum que a maioria de vocês cometem? E eu cometi também lá atrás, eu não tô falando só de você, eu tô falando de mim, porque eu aprendi com o meu erro. E isso é o mais poderoso, você aprender com o próprio erro. Entender só o operacional. E entender isso aqui já muda tudo, porque você não vai conseguir alcançar os 15 mil se você estiver só dentro do operacional. Você tem que entender de outras habilidades que eu vou te mostrar aqui. Fica comigo até o final. Outra coisa, e por que isso nos atrapalha? Você precisa entender de uma vez por todas que pra gente romper essa barreira dos 6, 8, 10 mil reais, a gente precisa estar fora do operacional. A gente precisa aprender outros recursos que vão nos levar a alcançar esses 15 mil. E aí, cara, eu te falo, como que a gente sai desse ciclo vicioso? Porque na verdade é um ciclo vicioso. A gente vai lá, quer lavar caixa roda, a gente sabe que só a gente faz daquele jeito, a gente sabe que aquele detalhe, o nosso funcionário talvez não vai conseguir fazer. Como que a gente faz isso? Como que a gente sai desse ciclo vicioso? Calma, que eu tenho um passo a passo para você seguir. Eu vou te apresentar esse passo a passo agora, beleza? Mas antes, eu quero te apresentar essa pirâmide. Eu quero que você anote ela num caderno, se possível, tá? Operacional, vendas e marketing, gestão e escala e o método escala aqui. Por que essa pirâmide vai fazer você crescer em faturamento e vai fazer você alcançar esse objetivo? Eu vou te explicar. O operacional, a gente entrega serviços de alto nível. Você tem que aprender a entregar serviços de alto nível sem estragar, danificar ou prejudicar o carro do seu cliente. Você tem que ter segurança nos processos que você faz. Vendas e marketing. Por que é importante? Porque aprender a fazer spot testes, aprender a vender com facilidade, a vender pelo preço que você quiser, vai fazer você não ser comparado com o mais barato. E você se posicionando diferente, você pode cobrar o preço que você quiser. Parece loucura e parece coisa de outro mundo, mas não é. Sim, você pode cobrar o preço que você quiser, que os clientes vão pagar. Basta você se posicionar. Quanto maior o seu posicionamento, mais valor você gera, mais você pode cobrar pelo serviço entregue. E o último que você não pode negligenciar é a gestão em escala, porque é aqui que a mágica acontece. Porque depois de você operacionar, depois de você vender, fazer um bom marketing, se posicionar, você precisa gerenciar o que entrou para você conseguir continuar escalando. E aí você entende a gestão e o marketing. Saber quanto custa
cada limpeza e cada processo é primordial para o crescimento da sua empresa. Você precisa saber lá na ponta quanto te custa o produto XYZ, quanto te custa a mão de obra do funcionário. E eu vou te mostrar como que a gente vai chegar nesse cálculo. Calma, fica até o final. Eu vou te mostrar exatamente tudo. Dentro dessa pirâmide, eu vou destrinchar toda essa pirâmide com vocês aqui e agora. E esse conteúdo que eu vou te mostrar aqui agora é o conteúdo do método Escala 15. É por isso que ele é tão importante, é por isso que eu sempre vou bater na tecla. Um conteúdo, uma instrução pode mudar o rumo da sua vida. Ó, e por que isso é importante? Pilar 1, domínio operacional. Eu já te falei que você precisa aprender. E aí, você domina o operacional. Com venda básica, você nem precisa ser um expert em venda. Dominou a venda de forma básica ali, você vai conseguir já fazer do 0 ao 5. E a gente estruturou esse método dessa forma, para você ir por etapas e não para você aprender tudo de uma vez, para você ficar perdido. Não, isso aqui é um passo a passo para você ter um norte. O que fazer, como fazer e quando fazer. Então, pilar 1, domínio operacional, mais vendas básicas do 0 ao 5 mil. Pilar 2, marketing local, que é muito importante, mais gestão financeira básica também. Você vai conseguir chegar nos 10 mil reais. Aprendendo essas duas habilidades a mais, você vai conseguir chegar aí nos 10 mil reais. E o último, que é o pilar 3, que é onde você vai escalar de fato o seu negócio, que é gestão de pessoas e escala estratégica. Essa escala estratégica é gestão de processo, é gestão operacional, é gestão do tempo. Isso vai fazer você chegar nos 15 mil com muito mais saúde financeira, com muito mais saúde mental e com muito mais facilidade. E é por isso que a gente estruturou o método Escala 15 em um passo a passo muito simples de você seguir. A gente dividiu todas as etapas do treinamento para você não ficar perdido. Então, se você ainda não faz 5 mil, começa no pilar 1. E se você já faz 5 mil e quer fazer 10, começa no pilar 2. E se você já faz 10 mil, mas quer subir para 15, 20, 30 mil, vai para o pilar 3 e foca nessas habilidades. E agora eu quero te mostrar exercícios práticos para você aí também conseguir alcançar esses 5, esses 10, esses 15 mil, até mais que 15 mil por mês com a estética automotiva. Mas primeiro, a gente vai entrar aqui num princípio seguinte. Eu quero que vocês entendam que existem passos básicos que você precisa implementar. Então pega aí um caderninho, uma caneta e comece a anotar, porque isso aqui é uma aula muito poderosa que pode completamente mudar o rumo da sua vida e a vida do seu negócio. Então vamos lá. Primeira coisa, liste todos os seus serviços. Como assim, Pedro? Vamos lá. Você vai pegar todos os serviços que você oferece e vai listar num papel. Pedro, mas eu preciso listar no papel? Sim, você precisa listar no papel para você ter consciência do que você oferece. Então, se hoje você tem lavada simples, lavada detalhada, guariba, polimento, etc., coloque no papel. Pô, eu tenho limpeza de motor, tem chassi, pô, é tudo na guariba, eu faço tudo isso no guariba, então eu vou colocar guariba. Coloque tudo que você tem para oferecer. Pedrinho, eu coloquei aqui, eu listei tudo, eu tenho 8 serviços para oferecer. Legal, é isso. Agora calma, que eu vou te mostrar como que você vai criar esses níveis de serviço. E agora a gente vai criar níveis de serviço. Eu vou te mostrar como que seu cliente vai consumir de várias formas de você e não só dessas 8 que você listou. Então como que você tem que fazer na prática mesmo? Como que a gente cria níveis de serviço? Primeiro, você vai pegar tudo o que você faz de forma detalhada e vai escrever. Ah, Pedro, mas é chato, tem que ficar escrevendo? Tem, cara. Se você realmente quiser mudar a sua realidade, você precisa parar um tempo e escrever. Então você vai fazer o seguinte, detalhe tudo que você faz em cada processo. Na guariba, na limpeza simples, na limpeza detalhada, no polimento, detalhe tudo. Ó, eu pego, eu faço esse canto, eu limpo aqui, eu faço o polimento aqui, eu faço um corte agressivo, eu depois desmonto os bancos, eu aspiro. Detalhe tudo que você faz em todos os processos. É muito chato, eu sei disso. Vai demorar? Vai levar um tempo. Mas eu te garanto que depois que você fizer isso, você vai conseguir olhar para aquele papel, para aquele tanto de coisa que você escreveu e você vai falar, cara, olha o tanto de coisa que eu faço. Olha a clareza que eu tive agora de cada processo. E isso, lá na frente, a gente vai chegar lá, você vai entender que vai ser muito útil para o que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá, detalhou tudo, os lugares que você limpa, os produtos que você usa, detalhou tudo isso, a gente vai para o próximo passo. Depois disso, você vai definir, o tempo que você gasta em cada processo. Mas como assim? Você sabe a média de tempo que você gasta na lavada simples, na lavada detalhada, no polimento, na guariba. Você sabe pelo menos um tempo médio, não sabe? Pois é, você vai mensurar isso também e vai escrever no papel. Depois disso, você vai fazer o seguinte. Agora, em vez de fazer guariba, vamos separar todos esses serviços. Porque o que está incluso na guariba? Normalmente é tratamento de chassi, tratamento de motor, higienização interna e uma lavada, certo? Normalmente é isso que está incluso numa guariba. Só que você vai desmembrar isso. Então, a limpeza de motor vai ser vendida separada, a de chassi também, a limpeza externa também e a limpeza interna, que é a higienização também. E aí você tira esse nome guariba e separa isso tudo e a gente vai depois implementar isso em pacotes personalizados. Agora, por exemplo, limpeza básica ao invés de lavada simples. Por favor, eu vou bater na tecla isso aqui mais uma vez. Limpeza simples não é simples, turma. Por mais que você esteja no seu lava-jato, aonde for, não interessa. A limpeza simples não é simples, porque o simples, na sua cabeça, essa conotação simples, na sua cabeça é simples. É comum, é normal, é básico.
Entende? Na minha cabeça também e na cabeça do seu cliente também, que é o principal. Então não tem como a gente falar, não, a limpeza simples é 200, a limpeza simples é 300. Não tem como, porque o cliente, mas é simples, pô. A simples ali no Lava Jato ali é 70, é 50. Consegue entender? Então você vai trocar a nomenclatura do seu serviço. Não precisa trocar o processo. Não é porque você colocou limpeza básica que você vai melhorar o seu processo, não. Só troca o nome. Faça isso. Troca o nome. E aí depois disso, você vai colocar a descrição. E aí a gente está criando o nível de serviço. Olha e observa. Presta atenção. Então depois que você trocou o nome, de limpeza básica ou de limpeza simples para limpeza básica, de guariba para higienização. Isso faz você ter mais percepção de valor, só por trocar o nome. E agora você vai colocar a descrição. Então, por exemplo, na limpeza básica, o que está incluso? O seu cliente precisa entender e ele precisa saber disso. Então, remoção de poeira, parará, limpeza de caixa de roda, limpeza de vidro, limpeza da lataria com shampoo neutro. Cara, você já faz isso aqui, só que tá vendo que você às vezes não tem intencionalidade? Você não fala e você não demonstra isso para o seu cliente. Talvez você já faça tudo isso aqui, está descrito, mas você não explica, você não fala, você não mostra que você faz. E isso é o importante na hora de você criar nível de serviço. O seu cliente precisa entender o que você faz. E aí, eu sei, cara, eu até coloquei aqui, faça isso em todos os serviços. Coloque descrição em todos os serviços. É chato, mas pode ter certeza que vai valer a pena. Faça isso e depois você vai me contar o resultado que você já teve só com essa aula aqui. Bom, e depois de fazer isso tudo, olha pra você ver tanto que é poderoso você criar nível de serviço. Antes você oferecia 8 serviços, certo? Você tinha 8 serviços, no máximo 10 serviços ali para oferecer para os seus clientes. Isso aqui, é um exemplo do que eu vivo aqui na estética hoje. Então a gente tem limpeza fast, a gente tem limpeza básica, limpeza black, 3 tipos de limpeza. Só para vocês entenderem. A gente tem higienização interna, parcial e completa. A gente tem polimento nível 1, nível 2, nível 3. Vitrificação de 1 ano, 2 e 3. A gente tem proteção de plástico, proteção de vidro, farol lanterna, tratamento de chassi, tratamento de motor com garantia, sem garantia. Revitalização de farol e restauração de farol são processos diferentes. E você entende que você ter mais serviços para oferecer faz você potencializar a venda? Então, se você tem mais serviços para oferecer, logicamente, você vai vender mais. Porque o jogo da venda nada mais é que você oferecer algo que o cliente precisa. Então, a gente identifica a dor e vende o que o cliente precisa. E claro, se ele precisa de várias coisas, a gente vai vender vários serviços. Vendendo vários serviços, você sai de lavadas convencionais de 70, de 100, de 200, de guariba de 400, para processos de 800, de 1.000, de 2.000. Por isso que a maioria da galera que hoje está na estética não fala sobre isso aqui, porque isso aqui pode fazer você ganhar muita grana. E é um segredo que eles não revelam para você. E eu tô te entregando isso aqui de graça nessa aula. Então, cara, faça isso. Se comprometa, porque eu tenho certeza que você vai colher o resultado, beleza? Agora, você aprendeu a criar níveis de serviço, certo? A gente aprendeu aqui, vocês entenderam o princípio da criação de níveis de serviço. Agora, a gente precisa precificar esse serviço para conseguir vender. Porque como que a gente vende algo, que a gente acabou de criar os níveis ali, estabeleceu tudo certinho, mas como que a gente vende algo sem saber o preço? Talvez, Pedrinho, mas eu vendo hoje e eu não sei o preço das minhas coisas, eu não sei o preço da minha hora, eu não sei o preço dos meus processos, dos produtos que eu uso, eu não tenho esse custo. Bingo! Talvez é por isso que o dinheiro não sobre no final do mês para você. Talvez seja por isso que você passe muita dificuldade financeira, porque você não sabe o custo de cada coisa. E é isso que vai fazer você agora escalar de vez. Você criou níveis, você entendeu a parte operacional e agora você vai precificar, amigo, ninguém te segura mais. Então vamos lá, como que você precifica o seu trabalho? Primeiro a gente precisa descobrir o que é a hora trabalhada, quanto custa a sua hora trabalhada. Então vamos lá, custo fixo mais custo variável. É isso, custo fixo é aquilo que você paga todos os meses. Custo variável é aquilo que varia de mês a mês. Então eu fiz um mapa aqui, para vocês entenderem, talvez seja até a sua realidade ou se aproxime da sua realidade. Então vamos lá, a gente tem aqui um aluguel de R$2.000, energia de 400, água R$100, funcionário 1.800, porque, se você tem um funcionário, essa é a média do mercado. Internet R$100, o seu salário, então, no caso, você precisa tirar um salário da empresa. E eu coloquei aqui um salário bem legal, um salário de R$3.000. E almoço de vocês dois, né, seu e do seu funcionário, a R$960. Isso aqui é almoçando de segunda a sábado, tá? Você dando o almoço todos os dias, você vai investir R$460 com a média de R$20 por almoço, por marmita. Lanche a 180, se você dá lanche cedo ou de tarde, mas eu coloquei isso aqui é um variável, tá? Isso aqui é um custo variável, almoço é um custo variável e produto também é um custo variável, porque nem sempre você consome R$1.500 de produto por mês, mas levando em consideração e talvez seja a sua realidade. Claro, você vai adaptar isso aqui para a sua realidade. Então isso aqui é um exemplo, tá? E aí a gente chega no custo total dessa operação. Então o custo fixo, que é aluguel, energia, água, funcionário, isso é custo fixo. Todo mês você tem que pagar. Então a gente soma o custo fixo
mais o custo variável, que a gente chega no custo total da empresa, que é R$10.040. E aí que tá o ponto, cara. Você vai entender que, pô, a sua empresa, faça chuva ou sol, caia granizo ou não, você precisa produzir R$10.040. Para você, claro, tirar um salário de 3 mil para você pagar o seu colaborador. Então você precisa produzir 10.050, basicamente R$10.050. Agora, como que a gente chega aí e como que a gente descobre a hora trabalhada? Levando em consideração que você trabalha das 8 às 6 e você tira 1 hora de almoço, você trabalha 9 horas por dia. 9 horas por dia de segunda a sábado dá 6 dias. Então 6 vezes 9 dá 54 horas semanais. Vezes 4 semanas, você vai ter aí 216 horas trabalhadas. É mais que a carga horária CLT, tá? Carga horária CLT é 186 horas. Então, você vai ter que pagar hora extra para o seu funcionário ou você vai ter que combinar muito bem com ele essa hora extra que ele está fazendo aí. Seja no comissionamento, não sei, mas você vai ter que gerenciar melhor essa parte porque está excedendo o horário comercial de trabalho. E isso aqui pode te dar problema judicial, tá? E trabalhista também. Então, entender que você trabalha 9 horas por dia, de segunda a sábado, você trabalha 54 horas semanais. Vezes 4 semanas, 216 horas. É simples o cálculo. A gente vai pegar o custo total da sua empresa e dividir pela hora trabalhada. Lembrando, eu não adicionei lucro aqui. E aí que vem a pegadinha. Talvez vocês façam essa conta, mas faz desse jeito. E aí qual que é o segredo? Você tem que adicionar a margem de lucro. Então vamos colocar aqui, ó, margem de lucro. E aí, qual que é a margem de lucro ideal? Pedrinho, eu quero ter 100%. Calma, se você está começando, se você realmente quer escalar o seu negócio, ter uma carteira de clientes sólida primeiro, você precisa definir uma margem de lucro baixa por enquanto. Então eu aconselho você a colocar aqui 20%, no máximo, cara. Coloca 20%, vai trabalhando, 20% hoje para prestação de serviço é uma boa margem. Tem serviços que a gente tem até mais de 100%, mas coloca como princípio para você precificar os seus serviços 20%. E aqui, ó, que é o pulo do gato. Você colocou aqui 20%. Quando você vai somar, a gente precisa somar o custo total da empresa vezes 20%. Que aí a gente vai ter um faturamento bruto com a margem de lucro. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Esse valor total aqui, ó 20% de R$10.040 é igual a R$12.048. Esse 12.048 aqui, ó, é o que a gente tem que produzir no mês. Então esse aqui é o faturamento bruto, para a gente ter 20% de lucro. Então, não era 10. 10 é para você pagar os custos e ficar sem dinheiro no caixa. Para você ter 2 mil sobrando no caixa da sua empresa, você precisa produzir R$12.048. E aí que vem o pulo do gato. Aqui a gente fez a precificação, então a nossa hora trabalhada aqui, ela tá dando R$46,48, correto? Só que quando a gente adiciona a margem de lucro para a gente ter lucro sobre a nossa operação, porque o que move uma empresa é o lucro, não é só custo fixo e operacional. O que move a empresa é o lucro. Então, para a gente ter lucro aqui, a gente precisa trocar esse número e colocar R$12.048 e a gente fazer essa divisão de novo. Então, 12 mil dividido por 216 horas, a gente vai ter uma hora trabalhada de R$55,77. Então, a nossa hora trabalhada aqui ela já mudou, é R$55,77. Você vê que, por um cálculo, por entender só sobre margem de lucro, a gente já teve um custo aí de quase R$10 a mais, R$9 e poucos centavos. Então, entender disso vai fazer você ter mais consciência do preço que você está cobrando e desses descontos mirabolantes que vocês ficam dando. E agora eu quero te mostrar isso aqui, ó, na prática. Como que você faz isso para precificar os seus trabalhos? Vamos lá? Então agora talvez você se identifique, tá? Como que normalmente vocês fazem? Vocês vêm aqui e colocam, eu tenho a limpeza simples sem cera, limpeza com cera, limpeza técnica detalhada, guariba, revitalização de plásticos e polimento técnico. E aí, como que vocês normalmente precificam? No achismo ou baseado no fulano, no ciclano, no seu concorrente? E aí agora eu quero te mostrar onde mora o perigo, porque você fazendo isso, você está degringolando a sua empresa e ela vai cada dia ficar mais negativa. Então, na limpeza simples sem cera, você cobra R$50. Vamos colocar essa média? Essa é a média do mercado. Então, se você cobra R$50 e gasta 1 hora, baseado na precificação que a gente fez agorinha, nem vou colocar com a margem de lucro, tá? Tô colocando a precificação aqui dos R$10.048. Dos R$10.040, que é só o custo da sua empresa, só para se manter no mercado. Porque se eu colocasse o outro custo, ia ficar muito prejuízo. Mas vamos levar em consideração o custo aí só para a sua empresa se manter no mercado, que é R$46,48. Levando em consideração que nessa limpeza você gasta 1 hora, e você gasta mais R$15 de produto, porque é uma média, depois eu vou te explicar na planilha ali como que a gente faz esse cálculo de produto.
você vai ter um valor de custo aí, ó, de R$ 61,48, mas você cobra 50. Aí esses R$ 11,48 fica voando aí, perambulando no ar. E da onde você acha que esses R$ 11,48 saem? Porque você pagou ele, você teve o custo dele. Normalmente ele sai do seu cartão de crédito, que você parcela um produto. Normalmente ele sai do agiota, que você pegou dinheiro emprestado. Normalmente sai do dinheiro que você pegou emprestado com alguém da sua família. E aí é esses pequenos valores invisíveis de cada carro que você não soma, mas que no final das contas você está pagando. E você sabe do que eu estou falando. E a limpeza com cera? Ah, limpeza com cera eu cobro 60. E aí eu gasto 1h30, porque eu tenho que aplicar cera. E aí esse custo já vai para R$ 69,70, porque é 1h30. Então a gente pega 1 hora mais meia hora e soma as duas. E a gente tem a hora trabalhada mais R$18 de produto, porque a gente adicionou a cera. E uma cera custa em média de R$3 por aplicação, R$1, R$1,50, depende da cera. E aí você tem um valor de custo de R$ 87,70. E para onde vai esses R$ 27,70? Você paga, mas na verdade você não sabia disso, agora você sabe. E aí vamos para a limpeza técnica detalhada. Você cobra 80, 2 horas de serviço. R$ 92,96 é o que você gasta de hora trabalhada. Mais R$ 22 de produto, você vai investir aí cerca de R$ 114,96. Mas você cobra 80, mais prejuízo. Aí vem a guariba. Pô, a guariba eu cobro 250. Você gasta 4 horas na guariba. Aí de hora trabalhada já foi R$ 371,84. Mais R$ 25 de produto, porque o produto em si é o mais barato perto da operação. Você tem um custo de R$ 396,84. Você cobrou 250. E esse restante, aonde fica? Prejuízo para você, cara. Você entende o poder de você saber precificar o seu trabalho? Aí vem revitalização de plástico. Ah, eu cobro R$20 a mais. Beleza, mas tem um custo de 25. Então consegue entender que você tem que fazer isso com todos os serviços que oferece? Porque talvez tenha serviço que dá muito resultado, que dá muito lucro, e tenha serviços que dá muito prejuízo. O que você vai fazer como bom gestor? Você vai olhar para o serviço que dá muito lucro e vai continuar vendendo ele, vai forçar mais a venda dele. E você vai olhar para o serviço que te dá prejuízo e vai falar, cara, o que eu posso melhorar aqui para não me dar prejuízo? É trocar o produto? É acelerar o processo? É mudar o jeito de fazer? É trocar a ferramenta de aplicação? Isso vai acelerar o processo, talvez você baixe o tempo e ganha um lucro ali que você não tinha, que não existia. É assim que faz. É assim que os grandes fazem. E no polimento técnico? Polimento técnico, vamos lá, você vende a R$300. Pô, um valor bom. Lembra que eu te falei que talvez alguns serviços você ganha um lucro e nos outros você perde? Então vamos lá. Ah, beleza, um polimento eu cobro 300, gasto 4 horas. Tá. E aí a gente vai fazer o cálculo. Pô, de hora trabalhada, 185,82, mais R$30 de produto. Pô, boina, né, máquina, composto e tal, você vai gastar R$30, é a média, tá? Isso é porque eu já fiz esses cálculos. Então essa operação aqui, ó, ela supre o prejuízo das outras. Por isso que você tem que precificar muito bem o seu trabalho. Agora, beleza, entendemos como que funciona a precificação e eu quero te mostrar essa planilha que tem dentro do método Escala 15. Você vai ter um valor de custo de R$215,82. Pô, mas eu cobro 300. Sim, essa operação aqui, ó, ela tá te dando lucro. Essa aqui, turma, é a planilha que vocês vão ter acesso dentro do método Escala 15. Essa planilha é de forma automatizada, então fica muito mais fácil para você fazer essa gestão. Por exemplo, quando eu venho aqui, ó, todos esses campos vermelhos dá para você editar. Então, quando eu venho aqui e coloco que eu trabalho 216 horas por mês, a minha hora trabalhada ela cai automaticamente. Vocês viram que estava 85 e agora foi para 71. Vamos voltar para 180 horas trabalhadas? Ela volta para 85,62. Pô, eu quero aumentar a minha margem de lucro. Se você mexe na sua margem de lucro, ela automaticamente também mexe no valor hora trabalhada. Então essa planilha aqui ela é muito mais profissional. E aqui, ó, para vocês entenderem, esse custo por carro já foi feito aqui nessa planilha, onde a gente metrifica todos os produtos, todos os custos de produto e ferramenta e consegue ali ter um parâmetro de quanto a gente está gastando por operação, por serviço. E é isso que você tem que fazer dentro do seu negócio. Dá trabalho? Dá. Não é simples fazer isso, mas é necessário. E através desse processo, através desse processo, dessa dedicação, desse conhecimento que você vai conseguir escalar o seu negócio. Enfim, a gente aprendeu agora sobre a precificação e vocês viram como que é esse mundo da matemática para você calcular o custo da sua operação, o custo do serviço. Agora a gente vai entender como que você vai vender isso para o seu cliente. Por quê? A gente aprendeu a como criar níveis de serviço, entendeu sobre o operacional, entendeu sobre o processo. Agora a gente tem que pegar todos esses pacotes personalizados que a gente criou, precificar eles, pô, precifiquei, agora a gente precisa vender, certo? E é o que eu vou te ensinar aqui agora. Como vender isso para o seu cliente? Primeiro, você precisa parar de falar o preço logo de cara, ou até mesmo ficar falando sobre o produto ou ferramenta. Comece a fazer boas perguntas, afinal, através de boas perguntas vem boas respostas. Então aqui, ó, você precisa aprender a fazer pergunta.
Talvez a sua abordagem hoje seja a seguinte, o cliente chega e falou, eu quero fazer a lavada simples. Aí você, não, beleza, cadê? Deixa a chave aqui comigo, vem pegar tal hora. Então, se você não fez pergunta, você não conheceu o cliente, você não criou conexão com ele, você não conheceu a fundo qual o problema ou qual a necessidade que ele tem. Então agora você vai aprender a fazer isso. Por exemplo, em vez de você só falar o preço da sua limpeza simples, de cara, faça isso antes de falar o preço. Então, em vez de você falar, é 70, é 100, calma. Não fala o preço no começo da negociação, faça a pergunta. E aí aonde você vai? Você vai chegar nesse nível aqui, ó. Bom dia, qual que é o seu nome, por gentileza? E você descobre o nome do cliente. E depois, por onde você conheceu a gente? Isso traz autoridade para você e faz você entender. Pô, foi indicação? Se foi indicação, já tem um ponto. Porque o cara que indicou gostou. Então, se o cara que indicou gostou, esse cara que já veio mais consciente do meu preço e do meu trabalho. Fica mais fácil vender. Você consegue, com a informação de você perguntar por onde o cara conheceu você, você já consegue saber se ele está mais capacitado, um lead mais quente, é um cliente mais propício a comprar ou não. Pô, eu vim do Instagram, eu vejo o seu trabalho lá, eu gosto demais. Então você vê que uma pergunta faz o cliente dar uma informação que é valiosíssima para você vender. E a terceira, que eu acho mais importante, o que mais te incomoda no seu carro? Porque isso aqui, ó, você trabalha em cima da dor. Quando você trabalha em cima da dor, não tem como. O emocional fala mais alto. E você trabalhando em cima da dor, você vai vender, porque aquilo incomoda o cara emocionalmente falando. Isso vai fazer ele entender, pô, eu preciso resolver. Então ele não vai preocupar com o preço, porque é uma dor emocional que ele tem. E aquilo incomoda ele. Então depois é simples. Depois de identificar a dor dele, você vai pegar todos os pacotes personalizados que a gente fez lá, pegar o pacote que resolve a dor dele e oferecer para ele. Simples. Não tem segredo. Sim, é só isso, cara. Só que às vezes, pela correria do dia a dia, pelo fluxo de serviço que vocês têm, vocês não conseguem fazer isso aqui. É básico, mas talvez vocês não façam porque vocês não sabiam, porque vocês não têm tempo, porque vocês não tinham a instrução, e agora você tem a instrução do que fazer e como fazer. Isso é muito poderoso, tá? Eu falo porque todos os nossos alunos que implementaram isso aqui, hoje vendem serviços de 5 mil, de 6 mil, de 7, de R$1.000, de 500, lavada de 300. É possível, cara. Só basta você aplicar. Eu te garanto que você vai ter resultado. E agora, como apresentar o produto para você vender mais? Você vai fazer da seguinte forma. Pare de mostrar só o que você faz. Comece a mostrar o que o cliente ganha quando contrata você ou quando contrata o seu serviço. Então, qual que é o benefício que o seu produto faz ou traz na vida do cliente? Você tem que começar a mostrar isso. E aí as pessoas não compram lavada, não compram higienização ou polimento. As pessoas, elas compram transformação. É meu carro novo de novo, é um cheiro diferente, é um brilho diferente, é um brilho profundo, é economia de tempo, porque você busca e você leva. É status, porque está fazendo com você e você é o melhor da cidade, é o melhor da região. Você entende o poder disso? As pessoas não compram só a sua lavada, não compram só o seu produto da Vonix ou da Autolimp, elas compram a experiência como um todo. Então, a segurança no processo, a credibilidade, o respaldo, a garantia, compra tudo isso. E quando você aprende a embalar tudo isso em um só produto, você vende do preço que você quiser. Então, quando você apresenta o produto focando na transformação, o preço vira detalhe. E é isso que eu faço. E é por isso que a gente faz hoje venda de serviços de 5, de 4, de 6, de 10, de 30 mil. Sim, a gente vendeu um serviço de 30 mil reais e está aparecendo aí na tela para vocês. Por que isso é possível? Porque no final das contas eu não vendo só o serviço, eu não vendo só a desmontagem, eu não vendo só a limpeza, eu não vendo só a proteção do plástico, eu vendo uma experiência por trás. E quando você entende o jogo dessa experiência, você pode colocar o preço que quiser, que os clientes vão concordar com você e não vão ficar às vezes chorando no seu ouvido. Pedir desconto é normal, Arthur. O cliente que pede desconto é o cliente que sabe negociar, que dá valor no dinheiro dele. Mas pedir desconto não quer dizer que o cliente está desvalorizando o seu trabalho. Quer dizer que ele tem um poder de negociação e ele quer usar. E aí vem um gatilho para vocês. Tem uma margem de desconto. Na hora de você fazer a sua precificação, coloca uma margem de desconto dentro do seu serviço. Pega lá, pô, meu serviço tem 10%, 15% de lucro. Nesse serviço aqui eu tenho 100% de lucro. Pô, então eu tenho 5% de margem nesse serviço. Então se o meu cliente chorar, ó, te dou um desconto de 5% à vista. Ou se não, parcela no cartão para você até 6 vezes sem juros. Isso é poder de negociação. E todo cliente está sujeito a questionar isso e a te pedir desconto. Isso é normal no meio de vendas. Quem vende já deu desconto, já pediu desconto também. Então, você precisa literalmente entender sobre venda. Sem venda não adianta você ser bom no operacional. Agora segue o fio. Em vez de falar, essa é a minha limpeza completa, você vai falar da seguinte forma. Com essa limpeza você vai ter o carro limpo por dentro, com um cheiro agradável, porque vamos tratar todo o sistema de ar-condicionado. O interior sem encardidos e os plásticos vão ficar hidratados. Ideal para quem acabou de comprar um carro e quer a sensação de carro novo.
Então você vê que é diferente você falar, não, essa é a minha limpeza completa, e você explicar o processo e falar a transformação que vai trazer aquele serviço. Isso muda tudo, cara. O cliente mais capacitado gasta mais, paga mais. E aí, segue aqui. Demonstre o processo com autoridade. Não fala gaguejando, não fala olhando para o chão. Olha no olho do cliente e fala exatamente isso aqui, ó. Explique o porquê de cada etapa, por que você faz cada processo, por que você tem que respeitar aquele processo. Mostre o diferencial da técnica. Fala dos riscos que você evita. Mostre prova social de outros clientes, vídeos, fotos. Por isso que é interessante você produzir conteúdo. Porque quando você produz conteúdo, você já tem prova social de outros serviços que você já teve aquele resultado. Então, se o cliente está esperando aquele resultado e você já fez, já conseguiu alcançar, isso é autoridade para você. E você tendo para mostrar ali na palma da sua mão no seu celular, vai fazer o seu cliente perceber mais valor e confiar mais em você. E o cliente que confia mais, ele paga mais. E o cliente paga mais quando entende o porquê que você cobra mais. Não é só cobrar mais, não é só aumentar o preço da lavada, não é só trocar o nome do serviço, mas é por que você aumentou, o que você vai fazer de diferente, o porquê que eu preciso pagar esse valor e por que eu preciso do seu serviço. Quando você começa a explicar dessa forma, não tem jeito. O cliente ele vai entender o valor e ele vai pagar o preço que você quiser. Beleza, Pedrinho, agora a gente aprendeu sobre criação de nível de serviço, aprendeu sobre operacional, aprendeu também a precificar os nossos serviços, a entender custo, a vender, a falar com o cliente, a abordar o cara. Mas agora, como que eu faço literalmente para escalar esse negócio? E é isso que eu vou te mostrar nesse último tópico e o mais importante da escala 15, que é a escala infinita. Porque se você treina uma mentalidade de liderança, se você cria padrões e processos, não tem como a sua empresa não funcionar sem você. A sua empresa vai funcionar sem você. E você vai ter mais liberdade de tempo e de espaço. É o sonho de todo mundo, eu sei, é o seu, é o meu. Hoje eu consigo ficar 1 a 2 semanas fora da minha empresa. Hoje eu tenho um sistema que gerencia a distância, então eu consigo viajar e ficar vendo o que minha equipe está fazendo. Hoje eu tenho processos bem definidos que a minha equipe segue. Sou perfeito? Não, a gente erra demais. Mas hoje eu já tenho muito mais acertos do que erros. Isso eu posso te falar com propriedade. E agora, o que vocês vão entender sobre mentalidade e liderança? Talvez vocês pensam assim, não, eu preciso trabalhar mais. Pô, eu preciso lavar mais carro, eu preciso lavar mais caixa-roda, eu preciso fazer mais polimento. Não é isso que você precisa. Desculpa te falar, mas não é você lavando mais carro, não é você fazendo mais polimento que você vai ter mais sucesso. Talvez você tenha mais dinheiro, mas no curto prazo, porque o dinheiro acaba, o dinheiro você vai ter que pagar, o dinheiro você ganha de novo. Mas o descanso, a paz, a mentalidade, você não ganha lavando mais carros. Você ganha fazendo outras coisas. Então você não escala quando trabalha mais. Você escala quando outras pessoas trabalham tão bem quanto você. E aí que vem a matriz do crescimento, quando você consegue treinar os seus colaboradores no ápice do conhecimento ali. Então você concorda que não tem como você treinar uma pessoa muito bem se você mesmo não tem um treinamento muito legal? Você consegue entender que você, para gerenciar uma pessoa, você tem que ser uma pessoa também gerenciada? E é isso que você precisa, cara. Você precisa ter instrução para você instruir outras pessoas. Não tem como você dar algo que você não recebeu. Isso é lógico, isso é racional. Não tem como você entregar um conhecimento que você nunca teve. Então você ter o conhecimento sobre criação de níveis, sobre processos, ter uma mentalidade diferente, você vai treinar melhores colaboradores. E no final das contas, treinando melhores colaboradores, você vai ter melhores processos, melhor acabamento, melhor mão de obra, e você vai se destacar querendo ou não no mercado. Isso depende de você, não depende do fulano, do ciclano, do Joãozinho, do Pedrinho. Não, depende de você, cara. E aqui, ó, como que você vai fazer isso? A maioria continuou travada nos 3 a 10 mil reais. A maioria drasticamente continuou travada aqui, ó. De 3 a 10 mil, essa é a média. Porque continuou fazendo tudo sozinho. Então liderar não é mandar, fulano, faz isso, ou já te mandei, já te falei. Não é isso, liderar é diferente. Cara. Liderar com inspiração, é isso que você tem que aprender. É formar pessoas que fazem com excelência, mesmo sem você estar por perto. Ah, Pedrinho, isso aqui eu já tentei demais. Já tentou mesmo? Já tentou de tudo mesmo? Sério? Será? Então, no final das contas, liderar não é só mandar. É você entender que a pessoa vai seguir a cultura da empresa, vai seguir o processo, mesmo se você não estiver lá. Isso vai muito da cultura do dono, porque tem uma parada que chama autorresponsabilidade. E se você não tem autorresponsabilidade, você fica terceirizando a culpa. E não adianta você, como dono de negócio, terceirizar a culpa para o seu colaborador. Ele não tem culpa, cara. Ele entrou mais perdido do que você nesse negócio. Então você como dono, você como cara que quer crescer, você como dono de negócio, precisa dar a instrução, precisa dar o próximo passo. E como que você faz isso? Treinando antes de cobrar. Você não pode exigir um resultado de um funcionário que não foi treinado. E outro ponto. Funcionário, ele precisa de instrução.
Ah, Pedrinho, mas isso aqui é óbvio. Ah, Pedrinho, mas isso aqui não sei o quê. Cara, é óbvio para nós, para eles não são. Eles não tiveram instrução nem de pai e mãe, muitas das vezes. Tem funcionário que não teve nem pai ou não teve nem mãe. E você entende que a gente precisa dessa instrução? E você precisa entender isso. A gente tem que ser pai desses caras. Não tem como, cara. A gente precisa dar instrução. A gente precisa mostrar um caminho. A gente precisa desenvolver a mentalidade desses caras. E aí vem um segundo, comunicação e feedback. Então, no treino, você vai mostrar como que faz, fazer junto, deixar ele fazer e depois lá e corrigir. Então, você vai acompanhar a evolução desse cara. Agora, na comunicação e feedback, muitos pecam, porque muitos querem gritar, muitos falam na hora errada, na intensidade errada, com o tom errado. Então, a equipe só melhora quando você fala o que precisa melhorar. E principalmente, fala do jeito certo. Você precisa usar um método, reconhecer, ajustar e direcionar. Por exemplo, você fez a limpeza muito bem, mas você precisa melhorar na limpeza de vidros. Ó, você fez a limpeza de caixa-roda muito bem, cara, parabéns. Eu curti demais, ficou impecável. Mas na limpeza de vidro, cara, eu sei que você pode melhorar. Talvez for porque você fez rápido, talvez for porque você não usou o produto certo. Entende? Quando você melhora a sua comunicação, você traz o cara mais para perto e não para longe. O cara fica mais fã da sua presença, da sua pessoa, do que necessariamente ele fica mais grilado e mais com raiva ali. Então, no final das contas, você saber comunicar é importante também. Outro ponto, delegar sem perder a qualidade. Delegar não é largar o cara, deixar Deus dará. Delegar é delegar mais acompanhar. Então, você passa a instrução, depois você vai lá e confere se a instrução foi seguida. Ah, beleza, Pedrinho, eu passei a instrução, ela foi seguida, mas demorou muito. Pô, então, agora você vai entender, pô, por que você demorou? Faz de novo pra me ver. Aí você vai acompanhar o cara de perto, por que ele tá demorando? Pô, não, é essa técnica aqui. E aí você vai ajustando o cara até ficar no nível que você quer. É assim que faz, é assim que eu faço. E é assim que a gente conseguiu formar um time legal. Entende? Então, você tem que ter o tripé. Primeira coisa, processo claro. O passo a passo. Pega esse pincel com esse produto, esfrega tantas vezes. Tem que ter isso é um processo, cara. Ó, você vai pegar esse produto nessa diluição, você vai aplicar, deixar 2 minutos, depois você vai fazer uma leve esfregação, aí você vai pegar o bico turbo, a máquina e vai fazer o enxágue. E faça isso 2, 3 vezes se for necessário. Isso é um processo. E você tem que deixar esse processo claro para sua equipe. Então, processo claro, padrão definido, esse é o padrão. Esse é o nível. É nessa sujidade aqui que eu quero que trabalhe. É impossível você ficar o resto da vida na operação. Você vai conseguir treinar pessoas tão boas quanto você. E isso te tira da operação e te coloca na gestão. Porque é lá na gestão que você vai escalar muito mais que os 15 mil reais. É aqui na gestão que a mágica acontece. Que você consegue focar realmente no que dá resultado e deixar as pessoas fazendo ali aquele trabalho mais grosseiro, que é lavar, que é polir, que é higienizar. E você consegue focar no principal, que é gestão. Mas não adianta isso tudo se você contratar errado. Então você tem que contratar do jeito certo. Ter um processo de seleção. Então, contrate pelo comportamento e nunca pela técnica. A técnica você treina, mas você contrata é o comportamento, é a pontualidade, é a vontade de aprender, é a seriedade, é o respeito, é o zero vitimismo. Aquele cara, mas tudo isso acontece comigo, eu sou um bosta, minha vida é ruim. Esquece esse cara, já demite logo de cara, nem contrata. Então aprender a contratar vai fazer você ter mais consciência do problema e consciência do que você precisa desenvolver naquele cara. E outra, tenta contratar uma pessoa que tenha boa comunicação. Isso é uma via de regra, é um pilar importante? Não. Talvez você possa contratar uma pessoa e treinar ela. Então assim, ó, você transforma um cara sem experiência em um profissional. Esse é o segredo que mais funciona. Não é você pegar o cara pronto vem com mania, ele vem com defeito, ele vem com várias crenças limitantes na cabeça dele. Então, pega um cara e treina ele. É assim que você vai conseguir escalar 10 vezes mais o seu negócio. Agora, beleza, contratei, gerenciei, eu preciso criar processo. Como que você faz isso? Dessa forma aqui, ó. Defina funções claras. Quem lava, quem seca, quem faz acabamento, quem fala com o cliente, quem vende, quem organiza o WhatsApp, quem realmente responde o WhatsApp. Então, quem lava o banheiro, você precisa definir isso aqui. Função sem clareza vira confusão. E você precisa definir isso para tudo na sua empresa, para todas as áreas. Crie padrões e processos. Pessoas não seguem achismo, eu acho. Não, pessoas seguem padrões. É checklist, na lavagem é esse passo. Começa aqui, termina aqui. No polimento, começa aqui, termina aqui com esse produto, essa boina, pá. E aí, criando esses processos, você vai facilitar a execução da sua equipe. E vai fazer com que a sua equipe não fique, como é que faz isso? Fulano, é assim? E aí você fica mais apagando incêndio do que necessariamente trabalhando no que deveria. É o cara que sempre busca conhecimento, o dono, ele sempre está à frente, ele sempre tem uma visão mais avançada, ele sempre tem uma visão daqui 5 anos, 3 anos, ele sempre tem um cargo a mais, ele sempre tem um próximo passo para cada colaborador, o gargalo de cada um, ele sabe desenvolver as melhores habilidades, o melhor recurso. Isso é um dono com visão, com cultura forte. E quando você tem uma cultura forte,
que é você explicar missão, visão, valores para sua equipe. Você tem visão, você tem valores, você tem a cultura, você tem princípios. Explica isso para sua equipe. Pega um dia, um sábado e treine a sua equipe nisso. Fala, ó, essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, esses são os nossos valores. Isso aqui não é negociável, isso aqui para mim é inadmissível, eu não concordo com isso, com aquilo. E motive essas pessoas a seguirem aquele padrão de comportamento. Isso vai fazer você ter uma equipe fantástica. E uma equipe que não dependa 100% de você. E último ponto, e o mais importante, cultura de dono. Você precisa implementar a cultura de dono, que é o dono, é o cara que sempre busca conhecimento, o dono, ele sempre está à frente, ele sempre tem uma visão mais avançada, ele sempre tem uma visão daqui 5 anos, 3 anos, ele sempre tem um cargo a mais, ele sempre tem um próximo passo para cada colaborador, ele sabe o gargalo de cada um, ele sabe desenvolver as melhores habilidades, o melhor recurso. Isso é um dono com visão, com cultura forte. E quando você tem uma cultura forte, que é você explicar missão, visão, valores para a sua equipe. Você tem visão, você tem valores, você tem a cultura, você tem princípios. Explica isso para a sua equipe. Pega um dia, um sábado e treine a sua equipe nisso. Fala, ó, essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, esses são os nossos valores. Isso aqui não é negociável, isso aqui para mim é inadmissível, eu não concordo com isso, com aquilo. E motive essas pessoas a seguirem aquele padrão de comportamento. Isso vai fazer você ter uma equipe fantástica. E uma equipe que não dependa 100% de você. Bom, agora ficou claro para você como que o método Escala 15 funciona na prática? Sim, você vem num passo a passo, numa trilogia, aprendendo sobre cada área da empresa. Você não vai aprender só sobre lavar caixa de roda. E eu te falei que o mais importante não é só lavar caixa de roda, não é só fazer polimento. O mais importante é você aprender gestão, processo, pessoas, vendas na prática, venda na vida real, venda como um leão, irmão. Você tem que aprender isso. E é isso que vai fazer você alcançar os 15 mil reais por mês com a estética automotiva. Agora me diz, quanto vale para você fazer 15 mil reais todos os meses com a estética automotiva? Ter liberdade de tempo, de espaço, poder realizar os seus sonhos, levar o seu filho na escola, se você tiver, você viajar e fazer a viagem dos sonhos com a sua família, poder comprar seu carro novo, poder assumir a parcela nova, poder comer o que quiser na hora que quiser. E o principal, ser respeitado como uma referência, como o cara que entrega resultado, como o cara que resolve problemas complexos. Isso é muito poderoso. Agora olha pelo outro lado. Quanto tempo, dinheiro, energia você perdeu fazendo do jeito errado? O influenciador que você segue, que posta todo dia um produto lançamento, uma ferramenta revolucionária, não é isso que vai fazer você sair dessa roda de rato. Ou talvez o seu influenciador, que todo dia posta uma ferramenta revolucionária, um produto lançamento, que vai resolver tudo na sua empresa, um só produto. Cara, não é isso que vai fazer você escalar, é você entender outros princípios e você precisa aprender isso. E foi exatamente por isso que eu criei a Black Infinita Escala 15, a maior oferta da história. Todos os meus treinamentos, tudo que eu já criei, tudo que eu já gravei, tudo estruturado dentro de uma plataforma para facilitar o seu aprendizado. Lá você vai entender a fase 1, do 0 aos 5, fase 2, dos 5 aos 10 e a fase 3, dos 10 aos 15, aos 20, aos 30 mil reais por mês com a estética automotiva. E dentro desse pacote está incluso polidor da Scar, para você se tornar um especialista em correção de pintura, lixamento, vitrificação, proteção cerâmica. Lá você vai aprender tudo isso. Higienização avançada, para você aprender o alto nível da higienização e da limpeza interna. Tratamento de ar-condicionado, limpeza de banco de tecido, de couro, tratamento de superfície, de painel, de borracha, remoção de encardido, limpeza de teto com segurança, para não despregar, enfim, tudo que você precisa entender sobre higienização avançada está aqui dentro desse treinamento. Desafio 4x2. Lá dentro, se você hoje é CLT e não quer desvincular do CLT e quer fazer uma grana extra por mês, lá dentro eu te ensino a fazer 2 mil reais lavando 4 carros por semana. Sim, 2 no sábado, 2 no domingo, você consegue produzir 2 mil reais a mais no mês para você. A arte de parecer. Lá dentro eu te ensino sobre criação de conteúdo nas redes sociais e como que você vai se posicionar para os seus clientes te pagarem mais pelas limpezas, pelos processos, pelos polimentos. Lá dentro eu te mostro um caminho validado que eu percorri e os meus alunos também para conseguir cobrar 100, 500, 1.000 reais em processos em um carro e um cliente. Impecável. Se você hoje tem dificuldade para fazer limpezas premium de verdade, lá dentro a gente mostra como que faz a parte interna em alto nível, parte externa em alto nível, como que você dá o acabamento de luxo para os seus clientes. E isso faz com que você venda muito mais e principalmente do preço que você quiser. Estética lucrativa, para você que já faz grana, mas agora precisa gerenciar. Gestão básica e gestão avançada do seu dinheiro para você fazer esse dinheiro se multiplicar de forma muito mais rápida. Lidere, esse treinamento vai fazer você enxergar as pessoas de uma forma diferente.
Sim, você vai aprender a contratar, mapear o comportamento humano e entender como que funciona o cérebro de cada pessoa. PPF Descomplicado, um dos serviços mais lucrativos que a gente tem e mais rápidos de serem executados. Um serviço rápido ali que você não vai gastar nem 1 hora do seu dia e pode cobrar até R$900 para fazer. Sim, você vai ter um custo de 250 e vai cobrar 900. Olha a margem que você tem dentro de aplicação de PPF. Farol lucrativo. Quer aprender a remover craquelado, amarelado do farol do jeito certo, fazer polimento e ainda proteger o farol? Dentro do farol lucrativo eu te mostro um passo a passo validado, muito simples, muito rápido de ser executado, com segurança e sem muito flu-flu-flu. Motor blindado. Eu sei que você já teve medo de lavar um motor. Pois é, eu também já tive e hoje eu consigo dar garantia para os meus clientes. Então hoje a gente tem preços com garantia e sem garantia. E sabe o que é o mais louco? A maioria dos clientes fecham os valores com garantia. E eu já cobrei até R$1.800 para lavar o motor de um carro. Sim, tá aparecendo para vocês aí, eu te falo. É real, é possível. Mas você precisa aprender a metodologia e como que funciona principalmente os motores para você ter mais segurança na hora de executar o trabalho. Manual 570. Para mim esse é o curso mais brabo porque você tem que aprender vendas, mas de forma direta, objetiva, prática, para você aplicar hoje e ter resultado amanhã. Dentro desse treinamento é uma aula de 57 minutos. Dentro de uma aula, de 1 hora basicamente, eu consigo te transformar em um vendedor, uma máquina de imprimir dinheiro. Sim, com esse treinamento você vai ser uma máquina de imprimir dinheiro. Confia em mim e cai pra dentro. Você vê que loucura, né? Eu já falei pra caramba e ainda tem os bônus. Eu não falei sobre os bônus. E vamos lá, primeiro bônus, acompanhamento de 3 meses personalizado. Sim, um acompanhamento em grupo personalizado para a sua empresa. Um mapeamento estratégico para fazer você acelerar muito mais rápido os seus resultados. Pô, eu tenho dificuldade sozinho, Pedro, eu não consigo, às vezes eu não sei, eu fico perdido. Pois é, esse acompanhamento talvez seja para você. Porém, ele é limitado, ele não é para todas as pessoas. Logo, logo a gente vai tirar do ar. Então, se eu fosse você, já tomava a decisão o mais rápido possível. Segundo bônus, aula de como gerenciar o seu tempo. Sim, se você quer ser mais produtivo e fazer mais coisas dentro do seu dia, se você se sente cansado e sente que você não foi produtivo, é porque você não está gerenciando o seu tempo do jeito certo. E você precisa melhorar isso o mais rápido possível. E nessa aula eu vou te mostrar como eu faço no meu dia a dia. Terceiro bônus, aula de vendas com IA, com inteligência artificial. Sim, pegar o GPT, pegar o Gemini e fazer eles criarem prompts profissionais para fazer o seu cliente entender o valor antes do preço. Sim, eu passei a vender mais quando eu usei as inteligências artificiais ao meu favor. Porque tem hora que você está cansado mentalmente que você não consegue nem pensar numa resposta. E aí às vezes o cliente vem com uma objeção tão boa que você não consegue confrontá-lo e nem combater. Então o que você faz? Tira um print, manda na inteligência artificial e eu vou te ensinar esse passo a passo dentro desse treinamento. Aula de como você vender com IA. Quarto bônus, aula de assinatura lucrativa. Como que você recebe o dinheiro e depois você faz a limpeza do carro. Sim, não tem a barbearia que você paga para depois ir lá cortar o cabelo e fazer a barba? A gente trouxe isso para o mercado da estética automotiva. Quinto, e para mim, o melhor bônus, tá? O grupo de acompanhamento dos alunos. Lá dentro você vai ter o meu acompanhamento, o acompanhamento do meu time, dos meus funcionários, e principalmente o acompanhamento de gente que já está no mercado e já está fazendo o que você quer fazer. Os 15, os 10, os 30 mil reais por mês. Lá dentro a gente consegue interagir com vocês, tirar dúvidas, trocar ideia, falar sobre o mercado, sobre as tendências e eu consigo estar mais próximo de vocês com esse grupo. E o melhor, ele é vitalício. Sexto e último bônus, tá? Suporte direcionado no WhatsApp. Então, se você tem dúvida com a plataforma, se você tem dúvida com a garantia, se você tem dúvida do método, você tem um suporte direcionado ali, direto no WhatsApp. Isso facilita a sua vida e faz você economizar tempo, porque tempo é dinheiro. E se eu te falasse que todos esses treinamentos que eu acabei de te apresentar, somados juntos, dão mais de R$ 2.460? Sim, fora da Black Infinita Escala 15, fora dessa página, você vai pagar R$ 2.460 em todos esses treinamentos. Pois é, por isso, aqui agora, nessa página, eu vou liberar o que eu nunca fiz na história. Um desconto absurdo para você cair para dentro agora. De R$ 2.460 por 12 vezes de R$ 107, parcelado no cartão de crédito. Lembrando, você pode parcelar em 2 cartões. Você pode pagar um pouco com Pix e um pouco com cartão. Ou R$ 997 à vista. De R$ 2.460 por R$ 997. Mais de R$ 1.400 de desconto para você tomar a decisão agora e mudar completamente o rumo da sua vida e da vida da sua família. Cai para dentro agora, clica nesse botão abaixo aqui e eu te vejo do outro lado. Cara, eu vou ser muito sincero com você. Pela primeira vez eu vou abrir meu coração. Se você, assim como eu, já trabalhou sábado, domingo, feriado, trabalhou até tarde, já virou o dia trabalhando, eu já cheguei a trabalhar 3 dias virados, sem dormir. Sim, eu já cheguei nesse nível, cara. Mas eu te falo, com todo o amor que eu tenho por você, que eu tenho pela minha família, que eu tenho pelos meus alunos,
Cara, se você continuar nessa jornada intensiva de trabalho, você não vai conseguir escalar o seu negócio, você não vai conseguir fazer a grana sobrar no final do mês. Porque eu entendi da pior forma possível que não era sobre trabalhar mais, era sobre ter estratégia, era focar literalmente no que dá mais resultado. E não é o operacional. Porque eu achava que eu trabalhar mais, eu achava que eu trabalhar até mais tarde, eu achava que eu trabalhar virado todo santo dia era o que ia fazer a minha empresa ter mais resultado. E eu me enganei, quase perdi o meu relacionamento e eu posso te falar, não é isso, porque eu passei na pele o que você está sentindo. E se você quer mudar essa realidade, a Black Infinita Escala 15, ela já está validada pelo Antônio, pelo Matheus, pelo Thiago, por centenas de alunos que já aplicaram e colheram resultado com esse método. E eu não estou te vendendo uma promessa barata, é uma promessa vazia, não. É o que eu vivo todo santo dia. Além de eu te ensinar, eu vivo disso aqui. A minha família come através da estética. Eu compro as minhas roupas, eu compro as minhas viagens, eu faço viagens, eu invisto na minha empresa através do que eu faço aqui no físico, através das limpezas, dos polimentos. Então não estou te vendendo, cara, nada que não funcione. É a vida real, é a minha história está embalada dentro desse método. E eu posso falar com propriedade. Se você tomar a decisão de entrar para dentro, de se tornar o meu aluno, eu jamais vou deixar você sozinho. Eu vou pegar na sua mão, eu vou te puxar junto. Porque aqui ninguém fica sozinho. Somos uma equipe, somos uma tribo. Isso é a Black Infinita Escala 15, isso é templo. Tamo junto, clica nesse botão abaixo aí, eu te vejo do outro lado.